Meus amados irmãos, prezados, queridos formandos e todos que estão presentes fisicamente ou remotamente assistindo, que a gloriosa paz do Senhor Jesus reine sobre cada um de nós. Quem crê recebe, diga amém. Antes das minhas considerações iniciais, eu quero já ler o texto que o Espírito colocou no meu coração para meditar convosco nesta noite. Se você puder abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia, ou se não puder nenhum dos dois, assistir na tela, livro do Profeta das Lágrimas, livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9, é onde vamos meditar brevemente nessa noite. Eu sei que o culto de hoje é um culto que tem uma liturgia bastante carregada, e eu preciso ser prudente, até por ser professor, um professor que não dá exemplo deve abrir mão dessa vocação. Então, eu quero ser prudente, trazer tudo o que Deus colocou no meu coração, mas ainda temos algo muito importante a ser feito com os nossos nobres formandos nessa noite. Quem achou, diga amém. Quem não achou, não diga nada, mas é bom que você ache. Disfarce e abra a Bíblia, acesse a palavra do Senhor, que diz assim: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: Senhor Deus, observes, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Então o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9, para encerrar: então o Senhor fez uso de sua mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Quem crê nisso, diga amém. Quem disse amém, se assenta. Quem não disse, fica de pé, só como castigo, Amados irmãos, eu preciso agradecer, louvar a Deus por votar esta igreja, uma igreja, não só que esse templo é lindo, mas uma igreja abençoada, igualmente linda, que sempre nos acolhe carinhosamente aqui no Auer. Os irmãos talvez nem saibam, nem vão lembrar, mas parte da minha história passou por esta igreja, A irmã Maria Juventina, ela congregou aqui por um tempo, e ela casou com o meu pai, quando meu pai estava viúvo, e estivemos aqui por um período também louvando a Deus, especialmente naquela ocasião, por ocasião do seu casamento. Ambos já descansam no Senhor, mas a Auer, por essa e outras razões, também faz parte da nossa história. Louvo a Deus pelo vosso pastor Marcos, que sempre me recebe com muito carinho. Eu fico até sem jeito de ser recebido pelo nosso nobre companheiro, com a sua elegância, o seu perfil. Louvo a Deus por sua vida, pastor Marcos, que sempre tem nos acompanhado, e é muito bom. Também louvo a Deus por vida do pastor Carlos, que aqui está, um prazer revê-lo. Se não estou equivocado, é um psicanalista, está na senda aí da acadêmica. Pastor Pedro também, acho que atual coordenador do curso em Sinais, se eu não estou equivocado, louvo a Deus por sua vida, é um amigo nosso também, trabalhamos junto ali na igreja 7. O irmão Johnny, não sei se é pastor, evangelista, presbítero, missionário, bispo, o irmão Johnny é um amigo nosso, louvo a Deus. Eu conheci o Johnny e a Aparecida, sua esposa, digna esposa, quando ainda não eram solteiros, na faculdade. Reverendo, olha, e eu tentei acertar, ainda errei, meus irmãos. Ele sabe disso, eu torci para que eles dessem certo. Eles casaram, estão aí, tem a Mariana, que eu
quase não reconheci, né? Como disse a minha esposa pegou ela no colo, né? E hoje é uma jovem linda, louva a Deus pela vida e pelo convite, irmão Johnny. Eu teria muitos outros pastores melhores do que eu para estar aqui, mas não é questão de ser melhor, é questão de Deus colocou no seu coração, e aqui estou para cumprir o chamado do Senhor. Também, não sei se é reverendo Isaac, se é bispo, se é Vossa Excelência, Deus abençoe, foi meu aluno também, né? Aliás, irmãos, que eu tenho de aluno esparramado por aí, e olha que eu sou novo, hein? Eu tenho 5.0, corpinho de 4.0, a cabeça de 3.0, agora chega também, né? E a gente louva a Deus porque temos muitos amigos que nós fizemos por aí, e rever nosso amado irmão Isaac é um prazer muito grande. Também é o Leonardo, é um amigão nosso, assim de sua esposa, e me dera a honra a mim e minha esposa de também ser um dos seus padrinhos. Nós também tivemos aqui naquela data muito maravilhosa. Bem, meus irmãos, eu ficaria aqui muito tempo falando, né, de coisas boas, mas a melhor delas eu farei a partir de agora, que é pregar a palavra do Senhor. Diz para o irmão Johnny que eu não estou fisicamente bem. Hoje, além da minha esposa, trouxe a minha amiga chamada enxaqueca. Ela resiste, né? Ela me acompanha já há muitos anos e não está fácil. Mas eu estou aqui como cordeiro no holocausto para servir, para mediar a bênção de Deus para a sua vida. Não vai ser uma dor que vai ser empecilho para você hoje ser abençoado pelo Senhor. Você pode e vai ser abençoado, como eu também creio que eu posso receber a bênção do Senhor sobre o meu corpo físico nesta noite. Foi dito, né, da nossa história do Ensinai, louva a Deus, que no ano de 98/99, ainda com o pastor José Pimentel de Carvalho, presidente desse campo, né, ele e com o pastor Jonas Batinga, nos convidou para nós criarmos o curso Ensinai. Nós fizemos isso com muita humildade, ficamos ali há mais ou menos uns 15 anos coordenando o curso em dois períodos, e eu louvo a Deus por essa experiência tão linda e tão maravilhosa, e obrigado por lembrar um pouquinho da minha história e estar convosco nessa noite. Já parabenizei os formandos, que vocês permaneçam firmes e fortes, não parem aqui. Quem fez o básico, agora faz o médio. Quem fez o médio, agora faz a faculdade. Quem já fez faculdade, faz uma pós. Quem fez uma pós, faz um mestrado. Está no mestrado, faz um doutorado. Já é doutor, faz um pós-doutor. Mas para onde, Monair? Vai estudando, vai estudando. A minha saudosa mãe, Irmã Maria Pereira, dizia, e os irmãos mais idosos vão lembrar disso, né? Conhecimento não ocupa espaço e enobrece o ser humano. Então, fica aqui o meu estímulo para que todos vocês possam continuar as suas formações. Quando eu cheguei aqui, o pastor Marcos, né, disse, meu pastor, meu psicólogo, e ele sabe, né, porque ele é um jovem pastor que está sempre nas redes sociais, e tem umas briguinhas por aí que não leva a nada, né? Então é pastor que não aceita psicólogo, é psicólogo que quer ser pastor. Deus me deu a honra, meus irmãos, e é uma honra mesmo de ser pastor/psicólogo, mas eu não confundo. Aqui no púlpito eu sou servo do Senhor, estou como servidor de vocês, e trago uma refeição quente do céu para as vossas vidas. Assim como também o meu consultório não se torna um gabinete pastoral, lá eu sou apenas psicólogo. 95% dos meus pacientes me procuram porque eu também sou pastor, mas eu digo, olha, eu vou ter que frustrar você, porque aqui não está o pastor, tanto que não vou de paletó lá, eu vou de camiseta, eu vou bem informal, porque ali sou um profissional, então eu não confundo as situações, mas eu estimulo que você avance, não pare, seja determinado, amado, porque nós precisamos de ter, não só na igreja, mas na sociedade, homens e mulheres capazes, que tenha conhecimento, mas não só conhecimento, mas também a unção do alto. Pedro escreveu, mas antes crescei na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus Cristo. Então tenha a unção do alto, ore um pouquinho mais, busque um pouco mais, jejue sempre, mas também avance no conhecimento, porque Deus nos chamou para fazermos a diferença na nossa geração. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jeremias, cujo nome no original hebraico significa aquele a quem Jeová nomeou. Olha que lindo.
poucas pessoas tiveram a honra de Jeremias, antes de haver a concepção, não foi nem nascimento, a concepção de Jeremias, Deus já tinha determinado o que Jeremias seria. Deus já tinha determinado qual seria o projeto para a vida de Jeremias. Jeremias, escute bem isso, foi nomeado profeta antes do seu nascimento, assim como foi Paulo. Jeremias, ele teve um toque divino nos seus lábios, assim como o profeta Isaías. E terceiro, para nós iniciarmos a mensagem, Jeremias se queixou da sua inabilidade, dizendo que era uma criança, era muito jovem, era despreparado, coisa e tal, assim como fez Moisés. Então Jeremias representa um colegiado, e muito mais do que isso, representa a nossa humanidade. Ele era frágil, se reconheceu pequeno, impotente, e Deus lhe ficou olhando. Pode falar, Jeremias, pode falar, não tem problema, é a tua vez de falar, e depois que você falar, eu vou dizer. E é sempre assim, é Deus que começa e é Deus que termina. A Bíblia diz que eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Aliás, em tempos de pandemia, né, estamos quase que aprendendo o alfabeto grego, né, porque as variantes aí do Covid, né, já chegamos no Ômicron, que é uma letra grega, né. Para quem está antenado aí, vá anotando, você vai aprender o alfabeto grego, né? Já fica uma dica, né, que quem fez o ensinar sabe disso, né? Certamente o alfabeto. Amados, mas a primeira letra representa nessa questão que antes de tudo, Deus já era, e depois de tudo, Ele já está lá. Em março de 2020, quando foi deflagrado a pandemia, eu disse lá no Jardim Vitória, onde estávamos na ocasião, disse: irmãos, está vindo o que está sendo anunciado como grande pandemia, nós vamos entrar nessa pandemia, mas quer saber de uma coisa? Eu falei para os irmãos assim: olha para mim, o nosso Deus já está nos aguardando no pós-pandemia. A gente sabe, e lamento junto com as famílias lutadas, que alguns tombaram nessa pandemia, crentes, ímpios, tementes a Deus, pessoas rebeldes. A pandemia não perguntou se era crente ou não era. Me lembro que alguns, entre aspas, doutores, né, ou pseudo-doutores, diziam: isso aqui é uma praga, e ainda usava a Bíblia, né, a praga alguma chegará à sua tenda. Aí eu pergunto hoje: e os pastores que faleceram, que foram ceifados? Onde é que o nosso Deus estava para quem interpretou apressadamente um fenômeno mundial como se fosse apenas uma praga para os ímpios e não para nós? Amado, a igreja está no mundo para sofrer também. Nós não estamos numa bolha onde nada nos atinge, mas a Bíblia diz que a presença do Senhor, ela irá conosco, mesmo com doença, mesmo com vírus mortal, mesmo com perdas, mesmo com desemprego, o Senhor prometeu estar conosco, e Ele está conosco nessa noite. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Eu queria destacar rapidamente, meus irmãos, alguns pontos com relação à chamada de Jeremias. Eu prego para todos vocês, mas com atenção especial para os formandos, os 16 formandos aqui do curso em Sinai. Escute bem. Primeiro, a chamada verdadeira, porque tem a fake. Em tempo de fake news, também tem chamada fake. Sabe qual é a chamada fake? É a autochamada, né? Pessoas que se chamam: eu acho que eu dou, né? Eu dou bem para pastor, né? É autochamada. A pessoa se acha um pastor, se acha um enviado. Irmãos, a única pessoa capaz de chamar para a sua obra é Deus. E Deus não chama só nós que estamos vivos, Deus nos chama inclusive antes de nós estarmos respirando. E foi isso que aconteceu com Jeremias. Nós lemos aqui que antes dos seus pais conceberem a Jeremias, antes de ter o ato sexual, Deus já tinha escolhido a Jeremias. E durante a gestação, Deus, não sei se foi no primeiro ou no 9º mês, Deus olhou e disse: Jeremias vai ser
profeta. E quando Deus diz, ponto, não questione. Se você é um crente inteligente, não questione Deus. Deus chama quem Ele quer, Deus chama quando Ele quer, e Deus chama como Ele quer. E eu estou pregando hoje para homens e mulheres chamados por Deus para uma missão. Você crê nisso? Mas muito cuidado com a autochamada. Não se fique vulnerável ao emocionalismo, né? Quando alguém vem talvez e massageia o seu ego, quando alguém olha para você e diz, olha, você tem, aliás, como alguns colocam por aí, né, nessas igrejolas, você tem cara de valente. Irmão, como assim cara de valente? O valente está conosco. O leão da tribo de Judá ainda está conosco. Então nós não somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais. Você não entendeu? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu trago esta palavra hoje para o seu coração. Receba em o nome do Senhor Jesus. Deus nos chama. Nos últimos 2 anos, pastor Marcos, Deus tem me surpreendido com várias pessoas no púlpito, em algum lugar, trazendo algumas mensagens de confirmação, inclusive ministerial. E alguém falando, uau, pastor Neir, olha que bênção, hein? Olha o que Deus vai fazer. Eu falei para os irmãos lá no Cachoeiro, estamos hoje dirigindo a igreja, eu falei, meus irmãos, o meu maior prazer, minha maior alegria, embora que a gente fica feliz quando Deus levanta seus profetas e fala conosco, isso é bíblico, isso é maravilhoso, mas amado, minha maior alegria foi que antes do primeiro dessa série de irmãos que chegou para mim, alguns impuseram as mãos, alguém colocou a mão no meu ombro, antes deles, desta lista, eu estava no meu quarto, lá na minha biblioteca, estava no meu devocional, e era uma manhã, minha esposa estava no trabalho, a minha filha estava na escola, e eu, depois de ter lido a palavra, estava orando, naquele quarto, silencioso, Ele falou comigo. Então, hoje que acontece publicamente, pastor Marcos, é só uma confirmação para os irmãos saberem do que Ele vai fazer. Aleluia. Deus te chama nos lugares mais impróprios ou impensáveis. Você pode estar dentro de um ônibus lotado de pessoas, Deus pode falar ao seu coração. Você pode estar no hospital, você pode estar na autoestrada, não importa onde, mas Deus fala, e Deus está falando com alguma pessoa aqui nesta noite. Se eu fosse você, eu louvava, adorava e exaltava o nome daquele que é digno de receber toda a adoração. Aleluia. Não se sinta chamado, mas receba a chamada do Senhor. Quer saber de uma coisa? Eu não sei quem, mas Deus está chamando alguém para uma obra especial nesta noite. Aleluia. Segundo ponto importante, amado, Jeremias, ele já nasceu com um propósito divino. Volta e meia eu atendo pessoas que dizem, eu não tenho motivo para viver, eu quero tirar minha vida. Alguns já tentaram tirar a vida, alguns têm ideação suicida e por aí vai. Mas quando nós temos uma íntima comunhão com Deus, nós sabemos que não estamos de passagem por esse mundo. Não viemos para turistar em Curitiba. A gente está aqui por uma missão. Olha para mim, todos vocês, todos nós temos uma missão nessa terra. Talvez você não encontrou essa missão ainda, mas você já nasceu com essa missão. Já nasceu com um propósito. Dizer que você não vale nada, dizer que você não presta para nada. Eu ouso dizer, eu estou falando, que todos nós somos peritos em alguma coisa. Você pode fazer coisas, muitas coisas, mas numa delas, você faz perfeito. E digo mais, não tem ninguém que faz tão bem do jeito que você faz. Pode ser um corte de cabelo, pode ser uma venda, pode ser uma pregação,
pode ser uma condução de um veículo. Quando você entende que você nasceu para aquilo, e você coloca o coração naquela missão, você vai fazer aquilo, não importa o que, aquilo vai glorificar a Deus. Irmãos, missão não é só ir para a África, ir para o Ceará, isso também é missão. Tudo que um cristão faz na terra é uma missão, tudo. Quando você entra numa faculdade e fica lá 4, 5 anos, isso não é só para adquirir conhecimento, você tem uma missão ali, de anunciar, mesmo que caladamente, mesmo sem você levar, quem sabe ali, um crachá, dizendo, eu sou da Assembleia de Deus, ninguém saber de onde você é, mas a tua presença ali, vai incomodar as trevas. A tua missão na terra é proclamar a glória de Deus. Talvez você não saiba falar direito, como Jeremias tentou contra-argumentar Deus, mas é do teu jeito, da tua maneira, a forma que você negocia, a forma que você cumprimenta as pessoas, a forma que você respeita os seus adversários, a forma que você reage quando está com a sua família, e as pessoas falam, mas como é que ele faz isso? Como é que ele consegue ser dessa forma? É que você está cumprindo cabalmente a missão de Deus na sua vida. Todos nós nascemos com um propósito, e Jeremias já nasceu com esta missão. E eu pergunto, já sabe o seu propósito, ou de Deus na sua vida? Faça-se essa pergunta nessa noite. Terceiro, olha como é que Jeremias fez, né? Quando Deus veio falar com Jeremias, ele tentou ser esperto com Deus, né? Ele disse, soberano Senhor. Me lembro daqueles irmãos, né? Não sei se por vaidade ou desconhecimento, ou só Ctrl C, Ctrl V, ele vai começar a oração e ele rasga o verbo, amantíssimo, majestoso. Não está errado, Deus é tudo isso, mas amado, oração boa, na minha singela interpretação, é aquela quando você dobra os seus joelhos, aí você começa a balbuciar, dizer, Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, eu não valo nada. Os irmãos cantaram aqui nessa noite adorando o Senhor, quem eu sou? Da onde eu vim? Mas o Senhor foi lá no monturo e me achou. Eu estava nas drogas, quem sabe no álcool, na prostituição, na mentira, e Deus foi lá e me resgatou por um alto preço. Aleluia. E hoje você abre a boca e adora a Deus. Então faça isso nesta noite, agradeça como já agradecemos ao Senhor nessa noite. E Jeremias falou assim, ó soberano Senhor, eu não sei falar. Irmãos, olha o que Jeremias tenta fazer com Deus. Deus, eu acho que o Senhor está equivocado. O Senhor está chamando alguém que é indouto, eu sou como uma criança, eu não tenho capacidade, eu sou muito pequeno. Jeremias exaltou a Deus e se rebaixou. Irmãos, uma coisa não implica a outra. Você pode exaltar a Deus sem se rebaixar. Você deve se humilhar, mas não se rebaixar. A Bíblia diz, devemos nos humilhar, sujeitai-vos a Deus, mas não é para se rebaixar, né? Alguns são tão humildes, mas são tão humildes que falam, Deus, que tu cresça e eu desapareça. Irmão, Deus não é mágico, Deus faz milagre, magia não. É para Ele crescer sim, mas para nós diminuir. É como a divisão, dividir por 2, nunca vai chegar ao zero, vai chegar muito próximo, mas nunca zera. É assim, vai dividindo. Deus, hoje quer ser menor do que ontem, divida. Vai dividindo, nunca vai zerar, mas a glória vai crescer. Enquanto você humilha, Deus vai ser glorificado na sua vida e no seu ministério. Eu falei e repito, não tenta contra-argumentar a Deus, não tenta dizer que Deus errou, porque Deus jamais erra. Porque Deus chamaria Jeremias ainda no útero
e depois, puxa, eu equivoquei, e agora, o que eu faço? Esta é a ideia de Jeremias, é como se ele tivesse errado. Deus chamou alguém aqui nessa noite, e que você está relutando com a sua missão. Não sei qual é o seu argumento, se você é pequeno demais, não fez teologia ainda, é bom fazer, mas não é tudo, isso é importante, mas Deus usa com e sem teologia. Talvez esse argumento é que você não está pronto ainda, tem outros projetos na sua vida, a tua pauta ainda tem outros pontos a ser liquidados, mas eu vim para te lembrar, o Deus que chamou Jeremias, e não entrou na negociação do profeta das lágrimas, ele não vai aceitar a sua negociação. Ele é Deus, Ele é Deus, nós somos barro, nós somos vasos, aleluia, Ele manda, e a gente obedece, ou você obedece e Deus te usa, ou você desobedece e vai pagar um preço muito caro. Eu não estou te ameaçando, eu estou só lembrando que Deus te prometeu e Ele vai cumprir. Recebe essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Estou concluindo. Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, não tenha medo. Uma das piores pandemias que a gente não vê na mídia, mas vê nos consultórios, é chamada pandemia da ansiedade. As pessoas ansiosas não falam disso, mas do que mata o ansioso, não é a ansiedade, é o medo, porque o ansioso está tomado pelo medo, pela fobia. Irmãos, tem gente que não tolera a ideia de entrar num lugar como esse, um lugar espaçoso com muita gente, chamada agorafobia, e se chegar aqui, vai ficar lá perto da porta, qualquer movimento ele sai. Isso é uma doença, e hoje muitas pessoas sofrem assim, muitas pessoas. Mas pastor, eu sou crente. Amém, eu também sou crente, eu também sou doente. Por eu usar esse óculos, eu sou deficiente visual, não 100%, amém, mas eu sou. Para alguns acham que é elegância colocar óculos, né? A gente escolhe um modelo bonito, mas para quem usa óculos, ele é deficiente visual, alguns 0.5, 1.5 e por aí vai. Nós somos deficientes. Agora, nesta noite, eu vim cheio de Deus para dizer para você, assim como Deus disse para Jeremias com todas as letras: Jeremias, não tenha medo. Aleluia. Nós vamos expulsar desta noite aqui, se alguém está enfrentando alguma ansiedade, porque algo não está acontecendo como deveria acontecer. A ansiedade, por ser doença, também foi combatida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus levou no Calvário todas as dores e enfermidades, e nesse bojo também está a ansiedade. Recebe essa palavra nesta noite. Você entrou com medo aqui, mas vai sair glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo. Segundo ponto ainda, Deus disse para Jeremias: Jeremias, primeiro, não fica com medo, não fica ansioso, calma. Como diz a galera, fica susse. A segunda palavra que está conectada, ele disse assim: Jeremias, eu, o seu Deus, estou dizendo, eu estou com você. Oh, aleluia. Irmãos, são duas drágeas, 2 comprimidinhos que você vai tomar hoje. O primeiro comprimido é assim, é o comprimido do não vou ter medo. Deus falou para eu não ter medo. Toma pela fé aí agora. O segundo, ele disse que vai estar comigo. E não vai estar, ele já está com você. Aleluia. Eu só vim lembrar você disso, mas já está acontecendo isso. Ele já está com você. Aleluia. Para terminar, meus irmãos,
E aí eu falo também para esses alunos formandos, o final dessa chamada ministerial de Jeremias tem a ver com uma das doutrinas lindas da teologia bíblica, que é a inspiração divina. Deus disse assim: Jeremias, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Você não sabe como é que você vai ganhar o teu esposo para Jesus. Não precisa saber. Abra sua boca, Deus vai colocar a palavra certa, na hora certa. Sabe o teu amigo que fica azucrinando a sua vida? Calma. No momento certo, Deus vai colocar na sua boca, não é o que você quer, as palavras dele. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas estas coisas, na hora H, em que você precisar de um socorro do céu. Aleluia. O Deus de Jeremias vai fazer a mesma operação, vai colocar nos seus lábios palavras inspiradas. Deus vai te usar para curar pessoas, Deus vai te usar para salvar pessoas, Deus vai te usar para restaurar casamentos. Mas como, Neir? Com a sua boca, com a sua boca, com a sua boca. Se você crê, levante essa mão e adore o nome do Senhor Jesus nessa noite. A inspiração de Deus vai cair sobre a sua vida e vai tocar os seus lábios. O profeta Isaías, ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu vi a glória do Senhor. Você crê nisso? Deus está chamando pessoas nessa noite, e não tem dia melhor para isso. Na formatura de homens, mulheres, jovens que passaram 2 anos, um pouco mais, um pouco menos, assentado toda semana aos pés do professor Johnny, professora Aparecida e demais, quem sabe outros professores, e cresceram e vão continuar crescendo. Deus está chamando pessoas nessa noite, e algumas Deus está lembrando que Ele já chamou, e você tentou negociar, mas eu estou representante de Deus hoje, para dizer que o que Ele falou para mim é o seguinte: Ele não negocia com você nesses termos. Está chamado, ponto final. Se eu fosse você, eu obedecia. Se eu fosse você, eu aceitava. Se eu fosse você, eu cumpria.